Olá, meus irmãos, graça e paz, boa noite. Está se iniciando hoje mais um Café com Fé. E hoje está conosco uma convidada toda especial, Rose Pimentel, para falar do amor de Deus. Amém, irmã Rose? Boa noite. A irmã Rose, ela é cristã, líder do avivamento. Amém, glória e compõe a Deus. o corpo de Cristo no Ministério Apostólico Monte Sinai, não é isso, irmã Rose? Isso, é o MAMIS, Ministério Apostólico Monte Sinai. Amém. Amém. O que me chamou a atenção, irmã, quando a senhora conversou comigo, líder do avivamento. Aí a senhora me disse, vidas, células, multidões e nações. Amém. Tá lembrando que nós temos as nações, né? Temos que lutar, né? Temos que estar no foco que é Jesus. É o principal que é Jesus, né? Então somos avivados, somos felizes por estar na presença do Senhor. Hoje eu sei o que é a felicidade de estar na presença do Senhor, porque o avivamento para mim é uma coisa que veio assim, que Jesus, como diz, Jesus, a gente não aceita Jesus, eles pela misericórdia que nos alcança, né? E hoje eu sou bem avivada e feliz com o nosso Deus, amém? Amém. Quando você fala líder de avivamento, ele se refere a vidas. Vidas, que vidas são essas? As vidas para Jesus, né? Porque na realidade eu entendo assim, vidas, quando a gente ganha uma pessoa para Jesus, a gente ganha para Ele, não é para nós, né? Então as vidas que a gente ganha através, por exemplo, de uma pessoa, até mesmo de uma criança. Você pode ganhar um pai, um irmão, alguém que está necessitado, porque vidas, o avivamento, ele vem desde pequeno, a gente tem que ensinar, né? Como eu sou líder de criança também, né? Nós estamos parados uns dias, mas por causa dos seminários, das coisas, muito projeto dentro do ministério, mas nós vamos voltar em nome de Jesus, né? E o avivamento para mim é isso, é ganhar as vidas para Jesus e focar bem mais no reino de Deus, né? Amém. Células. Células é reunir, né, as pessoas, porque nós sabemos que Jesus ele andava juntando as pessoas, até que ele chegou o momento que ele disse assim, que a família dele, que era Maria com os filhos, olha, alguém avisou para ele, Jesus, a tua família está te chamando. E ele disse que a família dele era aquela que estava ali. Então eu creio que ali era uma célula, né? Que ele estava fazendo, não escolhia local certo, aquelas coisas todas, era para falar da palavra. De casa em casa, né? De casa em casa. De casa em casa. E multidões. Multidões é aquela, porque nós sabemos que tem multidões. Existem multidões dentro da igreja, mas de repente tá só aquele pouquinho onde o Senhor diz também que onde tem 2, 3, ele se faz presente, né? Mas nós sabemos que as multidões também viram as costas para Jesus. E a gente, da missão dos 12, do Ministério Apostólico Monte Sinai, ou do MI, que é a restauração, a gente almeja ter a multidão para Jesus. Mas muitos viram a costa. Mas como nós temos o avivamento, a missão dos 12, a gente não tem que desistir. A gente tem que estar ali no foco, e sempre ganhando, porque é a sementinha plantada, né? Amém. Vai das pessoas querer virar uma árvore frutífera, né? E nações, como nós já falamos, são os países fora, né? Isso, ganhar vidas lá fora. Levar o amor de Deus. Levar o amor. Amém. Que é o que eu pretendo, viajar muito, em nome de Jesus. E o que me chama a atenção também é a pergunta e a curiosidade de muitos de nós, quando alguém pergunta pra gente como foi que Cristo lhe encontrou. Ai, meu Deus. É uma resposta, assim, bem gostosa de se dar, né? Porque realmente eu me encontrei com Jesus, né? Meu encontro foi tremendo, como a gente fala lá no ministério, foi tremendo, foi através de uma serva de Deus, Adelaide, beijo, Adelaide. E conhecer meus pastores, Fabrício e Abidiel, conhecer nossos apóstolos, apóstolo Paulo Loureiro e a Gisele Loureiro também, são meus apóstolos, e eu sou muito feliz por estar nessa igreja, e eu fui alcançada por Jesus, e é maravilhoso, porque as pessoas que são constituídas por Deus, elas nos passam coisas maravilhosas que a gente tem o prazer de estar fazendo a obra do Senhor, amém? Foi por amor? Por amor. Não, pela dor.
Eu lembrei, foi pela dor. Dificilmente a gente conversa com alguém cristão que diz que foi por amor, né? Verdade. Sempre a gente vem ferida, aquela ovelha ferida, fora do pasto, muito ferida. Onde a gente deixou os 99 e a gente foi atrás de não sei o que, né, irmã? Eu quero só dar um conselho aqui, pastora, se me der licença. Sim. Eu quero falar para você, meu irmão, que ainda está em dúvida de conhecer Jesus. Não quero conhecer pela dor, mas geralmente a gente vai machucado mesmo, com a perninha quebrada e tal. Eu fui muito machucada com a presença de Deus, eu tive que perder 7 pessoas da minha família para me poder entender que Deus, ele é Deus que se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é o mesmo Deus. Mas essa dor que eu passei, hoje eu não sinto mais. Mas não queira passar, não queira ir para a presença de Deus depois que você sofreu alguma coisa. É a morte de um filho, a morte de um irmão, de uma mãe. Eu sofri muito por tudo isso que eu passei, mas hoje eu dou glória a Deus. Mas não queira ir pela dor, porque Jesus está chamando, está com a destra direita dele, lhe chamando para lhe alcançar. Então vá, meu irmão, vá. É um conselho que eu lhe dou, não vá pela dor, vá pelo amor. É verdade, irmão. A dor, a gente encontra o caminho de casa rapidinho, né? Rapidinho a gente encontra o caminho de casa. E Jesus me encontrou. E o que você está fazendo para o reino dele? Para o reino dele eu estou me esforçando. Como ele fala lá em Josué 1, que ele deixou uma ordem para se esforçar, né? Que Josué se esforçasse. Por quê? Eu tenho uma coisa comigo, essa passagem é muito linda de Josué, porque quando a minha mãe faleceu, e depois de muito tempo, uns 3 anos, eu fui entender que eu era um Josué e ela era Moisés. Então, quando o Senhor chama, ele chama porque já lhe capacitou. E ele me chamou através da vida da minha mãe. Minha mãe lutou muito por mim e hoje estou aqui. Para honra e glória do Senhor, fazendo o ID, né? Muitas vezes, irmã Rosa, a gente para e pensa em Deus, né? Se realmente Deus existe, como Ele é, né? Se Ele está em nós, se a gente está nele. E quando a senhora para e pensa em Deus, o que é Deus? Quem é Deus para você? Deus para mim é tudo, porque quando eu paro para pensar, eu agradeço tudo que eu já passei, eu agradeço tudo que eu estou passando e agradeço o que eu ainda vou passar. Porque eu sei que com o amor que Deus tem por mim, Ele não vai me desamparar nunca e Ele vai sempre resolver os meus problemas, porque Ele é o meu advogado, Ele é o seu advogado, nosso advogado fiel. Ele é o nosso advogado fiel. Você que está nos assistindo, curta, compartilhe essa entrevista, se inscreva lá no canal do YouTube, Café com Fé, deixe seu pedido de oração, se você quer participar conosco, deixe seu contato aí, venha falar de Jesus, venha falar como Jesus me encontrou, porque não tem coisa melhor, né, irmã? Não tem coisa melhor. Eu sou muito feliz, estou aqui com o coração cheio de alegria, principalmente porque eu estou vendo que Jesus está fazendo tanto mover na minha vida que eu nunca pensei que a pastora Simone iria me convidar, mas eu estou aqui. Para vocês saberem, a nossa primeira convidada, né? Quando Senhor, o que tu queres agora para o Café com Fé fevereiro? Eu quero entrevista, eu quero que outras pessoas falem o que eu fiz na vida delas. E eu disse, Senhor, pessoas. Aí veio no meu coração e foi Deus. Glória a Deus, amém. Chame a irmã Rosa, seja a primeira a abrir o canal de entrevistas falando no meu amor. Amém? Amém. Irmã, muitas pessoas não acreditam, outras acreditam que Cristo vai voltar. A senhora acredita no arrebatamento da igreja? Acredito, sim. Como eu já falei, né, muitas vezes, eu acredito porque eu quero ser arrebatada. Amém. Amém? E eu sou um pouco assim, brincalhona, né? E eu gosto de ser assim. Porque a gente não pode ser, porque a gente é cristão, tem que ficar com a cara amarrada. A gente tem que ser feliz, porque Cristo é felicidade, amém? Ele é nossa alegria. Nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E eu estou tendo força. Eu tenho uma pastora, a pastora Fabrício, o pastor Abidiel. São os pastores que dão muita força pra gente também, assim, ânimo. E é muito bom você ter pessoas que se preocupem em oração,
que se preocupa até em ir lá na sua casa, saber como você está. Amém. Amo o meu ministério e eu acredito no arrebatamento, né? Porque, como eu disse antes, até foi uma brincadeira que eu falei, né? Que um discípulo que era da minha célula, ele falou se eu queria ir num caixão, ir embora, quando morresse. A gente estava falando de morte, mas uma morte com Cristo, não sem Cristo. E eu falei que eu não queria morrer, que eu não queria estar num caixão. E eu disse que eu queria ser arrebatada como o profeta Elias, ir no redemoinho ou numa nuvem. E ele falou, carruagem, né? na carruagem, né? E ele falou o seguinte, que era para mim emagrecer primeiro, porque senão, aí eu ri, é muito bom a gente falar do amor de Cristo, né? E vem as brincadeiras, mas são brincadeiras sadias, brincadeira que você entende, sim, mas eu quero ser arrebatada. Eu já disse para Deus, por favor, Senhor, eu não quero ficar presa dentro de um caixão. Amém. Eu creio que Deus, ele ri assim de mim, porque ele sabe do esforço que a gente está fazendo. Então, meu irmão, creia que Jesus já está voltando, creia no arrebatamento, creia que ele é Deus. Amém. Amém? Dielen Alencar, Ney Mesquita e a irmã Tânia Ambrosio está assistindo. Um abraço para vocês que estão assistindo. Amém. Curtam, compartilhem. Se quiserem pedido de oração, coloquem o pedido de oração nos comentários, que vamos estar orando, né, irmã Rose? Amém, glória a Deus. A irmã Rose é que nem final, eu. né? Gosta de oração também, né, Glória a irmã Deus, Rose? eu gosto. Amém. Irmã Rose, eu acredito que hoje nós somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva. Amém. Né? E algumas pessoas estão esquecendo disso, né? Que nós somos a noiva. E a noiva, ela veste um vestido branco. Ela veste um vestido sem mancha, né? Branco, limpo. E é assim que nós temos que estar naquele grande dia, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Amém. Cristo vier buscar a sua noiva. Nós temos que estar limpos, puros e com o nosso azeite cheio. Amém, Né? Jesus. Não podemos ser nécias nem loucas, Exatamente, né, irmã Rose? Verdade. Irmã Rose, tem um versículo bíblico que eu e o pastor João, a gente tomou como um mandamento do Senhor, né? Nós fazemos os chamados para servir, onde nós fazemos café da manhã, vamos voltar domingo, em nome de Jesus, né, pastor João? Amém. Vamos Amém, voltar, glória a Deus. café, sopas. Então, assim, a gente entendeu que isso também, que está escrito em Mateus 25:35, é um mandamento do Senhor. Ele deixou para nós como igreja, né, nós como corpo de Cristo, que ele diz: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, Amém. estive nu e me vestiste. E o que a senhora entende desse versículo, irmã Rose? Bom, eu entendo que temos que continuar fazendo o que Jesus fazia, né? Porque ele não está mais aqui na terra como pessoa, em carne e osso, porque nós sabemos que Jesus nasceu e que ele veio em forma de homem, normal, como nós. Mas Não ele pecou, né? só não pecou, é verdade. Mas ele fazia o ID, e até hoje, quando ele disse para os discípulos que vocês vão ficar e vão fazer melhor do que eu não acreditava, irmão, nisso, que eu podia fazer melhor do que Jesus. Mas hoje eu entendo o que eu tenho que fazer, eu entendo que Jesus, que ele quer que a gente alimente as pessoas com a palavra, mas também tem a parte daquelas pessoas humildes, aquelas pessoas verdadeiramente necessitadas, que precisam se alimentar daqui, ó, no estômago, para poderem eles entender que Jesus existe e que ele usa os seus filhos para abençoar. Aqui nós temos um casal de pastores que abençoa. Eu já fui abençoada por eles e sou cada vez mais. Eu peço deles para... É porque a Bíblia fala orar um pelo outro. Amém. E eu já fui muito abençoada por eles e continuo sendo abençoada. Só com a amizade deles já é tudo para mim. Amém? Então, o que significa é que, nessa passagem também, que o Senhor, ele diz que ele vai separar as ovelhas e os bodes. Então, queira ser uma ovelha e não um bode, amém? Amém. Porque é muito edificante você saber que naquele grande dia que o Senhor vai vir, você tá lá como ovelha e você saber que você já é um escolhido dele verdadeiramente, que você faz parte do reino de Deus. Amém? Irmã Rose, eu estava falando aí, eu imaginando a cena, a gente sentado lá na mesa,
Na boda dos corpos do Amém, Cordeiro. glória a Deus. Né? Imagina, gente, nós, corpo de Cristo, servos do Senhor, sentado à mesa. É promessa dele. Promessa. Ele deixou para nós isso como promessa. Amém, glória a Deus. Vou preparar para vocês lugares. Há muitos lugares na casa do meu pai, né? Naquele grande dia, Cristo virá buscar sua noiva, haverá festa nos céus. Ó, Senhor, assim, eu sou apaixonada pelo Senhor. Amém. Irmã Rose, as nossas crianças, elas são o futuro da igreja? Com certeza, né? As crianças, elas são, eu creio que o primeiro plano de Deus são as crianças, porque nós hoje, como adultos, a gente se arrasta para fazer a obra, a gente faz com amor e tudo, mas as crianças, elas têm que ser ensinadas. Até eu vou ler um versículo aqui. Amém. Posso, né, pastor? Amém. Amém. Mateus 19, 13 e 14. Diz assim: Jesus e as crianças. Depois trouxeram as crianças a Jesus para que eles impusessem as mãos e orassem por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixe vir a mim as crianças e não o impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhe pôr as mãos, partiu dali. Então, o Senhor Jesus, ele deu uma ordem, mas muita gente, às vezes, quer empatar a nossa vida espiritual, irmão, quer empatar como se nós fôssemos criança, é como se nós não soubéssemos. Tem criança que vai ser mais ousada e usada na presença de Deus, porque por causa de muitos adultos que não estão querendo fazer o que o Senhor ordenou. Amém? Os discípulos de Jesus eram todos adultos. E aquelas crianças vinham, quando Jesus disse para deixar as crianças vir, é porque era uma ordem. Então, a gente tem que aprender com Jesus que as crianças é o futuro. São o futuro da sua casa. Eles vão falar através da boca deles. Eu tenho um neto de 4 anos e um de 6. Eles falam, Jesus usa eles para falar algo. Amém? Eles são profetas dos últimos dias. Eu quero aqui mandar um beijo, um abraço para meu filho Caio, Wagner, Renata. Caio, que Deus Amém? abençoe. Que Deus abençoe meus filhos. Nós somos família, toda família tem seus problemas, mas nós estamos nos arrastando para chegar até Jesus. Amém. E que as crianças venham ser usadas e ousadas na presença de Deus. E elas são, sim, a principal no reino de Deus. Amém? E a gente precisa ensinar desde pequenino, né? Desde pequenino. É bíblico, né? Que ele diz: ensina a criança no caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar dele. Isso. E os pais às vezes levam os filhos para a igreja, irmã, e colocam o filho investido no celular. Isso. Né? Tem acontecido muito né? isso. Então, assim, as crianças, elas podem até crescer sem fé, porque elas vão para a igreja, mas elas não prestam atenção no que o pastor está falando, no louvor que está sendo cantado. Ela está prestando atenção no joguinho que ela está vendo, jogando, ou no vídeo que ela está assistindo, e não vai se cumprir na vida dela o que diz o apóstolo, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Verdade. Então, eu acredito que nas igrejas é muito importante ter aquele local onde as crianças brincam, onde a tia fala do amor de Deus, onde durante o culto, né? Onde a responsável de criança, ela fala sobre Jesus, Isso, fala do amor de Deus. E as igrejas hoje estão se esquecendo do ministério das crianças. Verdade. Né? Que é importante, porque nós somos uma casa. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo mora em nós, ele habita em nós. Amém. Então, as crianças é a base da nossa casa. Se a gente tem uma base estruturada de uma criança, se ela ouve a palavra de Deus, ela vai crescendo com aquilo, né? Sabendo que é um pai, sabendo que nós temos um amigo, que é o Espírito Santo, né? Que nós temos Cristo, que é nosso irmão, que a gente tem um advogado fiel. Ela se torna um adulto, um pastor, um pregador, um evangelista, um missionário. Uma criança que ela é criada no joguinho na igreja, ela não vai ter estrutura para na escola, ela pode se desviar para um outro caminho. Exatamente. Né? Então, o Ministério das Crianças, eu acredito, dos adolescentes também, né, irmão? No Ministério nós temos, com licença, pastor. No Ministério nós temos a rede de criança, a rede Kids, né, que a gente chama, rede jovem, rede fé, que é dia de quinta-feira. Temos várias opções, atividades
A gente está parando um pouco com a Rede Kids por causa de alguns problemas que aconteceu em relação a, tivemos uma irmã que faleceu no ministério e muito seminário, a gente é muito, muito alimentado dentro do Ministério Apostólico Monte Sinai. Eu quero mandar um abraço para meus apóstolos, né, novamente, que é o apóstolo Paulo Loureiro e a Gisele Loureiro, e os meus pastores, Abidiel e Fabrícia, né, e a minha líder, né, que me ganhou para Jesus, Amém. Grande mulher de Deus, Adelaide. Graça e paz, irmã Adelaide. Que Deus abençoe cada um de nós, que nós venhamos a realmente estar na presença de Deus, porque é muito gratificante. Para mim, eu me canso, faço uma coisa, faço outra, mas depois Deus renova. É tremendo estar na presença do Senhor. E nós estamos falando em atividade, tem isso, tem aquilo, é importante. Porque a palavra de Deus diz que a mente vazia é a oficina de Satanás. Isso. Né? Se eu estou num ministério que só tem um culto uma vez na semana, né? Os membros ficam ociosos, né? Então daqui a pouco a mente está fraca. Daqui a pouco o Satanás já começa a minar. Né, já começa o desejo de pecar, né? Porque exatamente. A palavra, eu assisti uma palestra onde a pessoa diz assim: o que você tem alimentado mais? A carne ou o espírito? Quem você alimenta mais é o que vai florescer. Né? Se você alimenta a carne, você vai florescer o pecado. Se você alimenta o espírito, você vai florescer o fruto do Espírito Santo. Né, irmã Rose? Então, assim, é muito importante uma igreja que ela é avivada, uma igreja que ela tem atividade para jovens, porque jovem é antenado, jovem é ligado, ele está 220. Né? E se ele está numa igreja que ele entra e sai, não tem atividade, não tem isso, não tem aquilo, não tem seminário, não tem estudo, ele vai para o mundo. Que tem festa, que tem boates, né, irmã Rose? E tá muito bom o nosso papo. Amém, glória a Deus. Tá chegando ao final, gente. Gostei muito e vamos lá completar a frase, irmã Rose. Amém. Deus é amor, tudo na minha vida, na sua. Amém. De quem que é Ele? Porque Ele é amor, mas Ele é justiça também. Então, para mim, quando o Senhor me chamou, não é fácil para ninguém, não é fácil. Dizer que servir a Jesus é fácil, não é. Mas quando Ele me chamou, hoje eu digo assim, muito obrigado, Espírito Santo, pela misericórdia que o Senhor teve na minha vida, porque hoje eu posso entender tudo que eu passar nessa terra, eu posso entender que o Senhor está com a destra direita segurando a minha mão. Amém. E eu não tenho o que temer. Amém? O que lhe afasta de Cristo? Tudo que possa... esses tempos agora eu passei por uma prova muito grande, mas para ser aprovada, né? Amém. É uma prova a qual para realmente você entender que o seu momento maior é com o Senhor. Então eu entrei num propósito de ler a Bíblia, porque eu vou fazer 11 anos na presença de Deus e eu nunca li a Bíblia toda. Mas pela misericórdia de Deus, todas as pregações que eu fui fazer, eu preguei coisas que eu nem tinha lido. E o Espírito Santo colocou, porque eu fiz um propósito, Senhor, coloca algo daqui, da tua boca, nos meus ouvidos, para mim fazer o teu id. Porque se a gente não se alimentar, gente, como a pastora falou, sua igreja tem que ter várias coisas. Então, nossos apóstolos, eles investem muito em encontros e seminários. Amém. Isso é gratificante para mim e para todos que vão. E lota a igreja, glória a Deus, honra e glória do Senhor. Aleluia. Orar é... Orar é se sentir bem com seu papai do céu, né? É se sentir que você é protegida, que você realmente vai falar as coisas para ele, vai chorar. E ele não vai sair por aí porque ele é o teu pai verdadeiro pai, aquele que passa a mão no teu cabelo e consola o teu coração, aquele que realmente você deve ter intimidade, é com Jesus. Amém? Aleluia. Eu digo que orar, irmã Rose, é aquela carga do celular, né? O celular tá descarregando, aí tu vai lá, coloca, carrega no celular, coloca na tomada, ele enche, né? Orar pra mim é isso. Amém. Eu tô fraca, triste, abatida, tô sem carga, aí eu vou lá e coloco um louvor, eu oro, o Espírito Santo vai lá e me enche de novo. Glória a Deus. Pra mim orar é amém. isso, amém? Se amém. Cristo voltasse hoje, irmã Rose, como eu falei, eu estaria aqui, né? Glória a Deus. Se Cristo voltasse hoje, eu não sei assim exatamente, mas
eu creio que eu pediria muito por muitas pessoas, eu pediria muito pela minha família, porque sempre a gente pede, mas ver o momento que Cristo está ali, face a face com você, eu creio que é diferente. Mas se ele voltasse, eu ia pedir muito, muito dele, por favor. Eu ia pedir um favor, por favor, todo tempo pedir por favor. Mas lembre-se de uma coisa, a gente pode pedir, mas o Senhor conhece os nossos corações. Amém. Então, desde o tempo de Noé, quando o Senhor disse para Noé construir aquela arca, muitos zombavam de Noé. Hoje muitos zombam da gente e até nos criticam, nos perseguem, mas glória a Deus, porque não foi diferente de Jesus. Mas eu creio assim que quando Noé terminou de fazer aquela arca, o Senhor tomou a chave da porta da arca. Porque nós, como seres humanos, a gente tem esse coração de, não, dá só mais uma chancezinha e tal. Moisés, ele era assim, ele falava com Deus, não, Senhor, mas se tiver lá em Sodoma e Gomorra, né? Se tiver 50 e o Senhor lá, o Senhor, ele tem pressa. Ele chora, ele está chorando os gemidos inexprimíveis por nós, pela nossa vida, porque ele não tem prazer em perder nossa alma. Então eu creio que nós seríamos, do mesmo jeito de Noé, talvez, não, a gente ia desobedecer a Deus, a gente ia querer colocar aquela pessoa que nunca quis, que, gente, procure, porque nós estamos nos finais dos tempos, e não é fácil. Eu vejo, eu sinto que já estamos no final, mas ainda tem chance. Amém? Glória a Deus. Irmã Rose, se você tivesse um conselho de R$1 milhão, qual seria para dar para a pessoa que está nos ouvindo agora? O conselho que eu dou, meus irmãos, é que procure a estar focado em Cristo. Amém. A estar buscando, porque não é fácil você se ajoelhar, mas você vai ganhar muita batalha no joelho. Quando você não tiver força de orar, se ajoelhe e coloca um louvor, que nem a pastora falou, a pastora Simone falou, o louvor, ele traz aquela coisa boa, aquela onde tu se quebra, onde tu chora, se ajoelhe. A partir de hoje, se você não se ajoelhar, se ajoelhe, porque o teu joelho vai trazer muitas vitórias para a tua vida. Amém? Amém. Foi um prazer recebê-la. Amém. Irmã Amém. Rose, nossa primeira convidada do Café com Fé. Teremos convidados especiais, uma profissional de marketing, mídia social. Nós teremos também entrevista com nutricionistas. Nos acompanhe. Se você sentiu o desejo do seu coração de estar aqui conosco, falando do amor de Deus, falando do seu trabalho ministerial, falando da sua igreja, entre em contato conosco. Deixe aí nos seus comentários. Estamos aqui para lhe receber. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Fique na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.